Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja... Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando o vídeo chega até você, amigo que está assistindo a essa pequena informação a respeito da Bíblia, né, neste mês de setembro, quando nós a celebramos de forma especial por causa do dia da Bíblia, que é no finalzinho do mês de setembro. E essas informações a gente já recebeu em 2 vídeos, né? No programa Nazaré Informação, feito pela nossa escola, para os colaboradores, né? E a irmã Angélica, então, pediu que a gente fizesse essa informação sobre a Bíblia, sobre o Deuteronômio, uma vez que este é o livro que nós vamos estudar no mês da Bíblia neste ano. Quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando do primeiro livro impresso por Gutenberg, né? Também nós estamos falando do livro mais vendido em todo o planeta durante todos os tempos. Nunca perde esse status de ser o livro mais vendido. No ranking aí que o Guinness Book sempre faz, todos os anos, a Bíblia está ali, sempre em primeiro lugar. E, inclusive, o Guinness Book está em 4º lugar. E a gente coloca essas informações para a gente mostrar como que é importante esse livro, né? Lembrando que é um livro atípico, ele não é um livro de um autor só, né? Tem muitos autores, não dá para a gente saber quantos autores são, porque tem livros que são feitos por vários, até por uma comunidade inteira e atribuída a uma pessoa ou 2. Então, são muitos autores, e durante um hiato de cerca de 1000 anos, né, desde os tempos lá de Salomão, quando ele trouxe os professores para alfabetizar o povo, até o 1º século depois de Cristo, quando foi feito o Apocalipse. Então, nesse tempo todo aí, dá cerca de 1000 anos, né? E a gente pode dizer que é um livro chamado de referência monoteísta, porque as religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essas 3 religiões têm um respeito muito grande pela Bíblia, sobretudo pelo Antigo Testamento. Então, falando de judaísmo e islamismo. Agora, o cristianismo, o centro do cristianismo sendo Jesus Cristo, então nós valorizamos um pouco mais o Novo Testamento. E a gente também tem que dizer que é chamado o livro Patrimônio da Humanidade, porque ele serve a vários campos de atuação humana, como pesquisa, como referência ética, referência moral. Os códigos modernos, quase todos, passam por algum mandamento bíblico ali recebido antes do ano 1000, né, antes de Cristo. Então, são coisas muito fortes, muito sólidas e robustas que fazem com que o livro tenha toda essa importância para nós. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quando a gente fala da Bíblia, do Deuteronômio, é muito interessante a gente fazer uma localização do livro na estrutura física da Bíblia, né? Então, a gente tem que lembrar aqui, como a irmã Angélica já fez nos outros vídeos, que neste mês a gente está estudando o Deuteronômio, e o tema do mês, né, o lema, é Abre tua mão para o teu irmão, que está lá no capítulo 15 do Deuteronômio. E a gente temos que lembrar também que na campanha da fraternidade, a gente pegou a parábola do bom samaritano, contada por Jesus Cristo, e essa parábola traz 3 verbos importantes que pautaram a nossa vida durante a quaresma, né, que foi ver, compadecer-se e cuidar. Então, a realidade nossa, à nossa volta, exige essa visão
de cristão, né, sobre a realidade, o compadecimento, que é uma virtude nos ensinada muito adequadamente por Jesus Cristo, né, ter compaixão dos outros, sofrer com, né, nós chamamos hoje de empatia, né, e cuidar, que é o mais importante, que é você sair do sua caixinha, do seu espaço de conforto e fazer alguma coisa pelo outro para minorar, né, para diminuir o sofrimento dele. É a parábola do samaritano. Então, a pessoa que ilumina este mês é a irmã Dulce, com toda a sua vida, com toda a sua história, né? É uma santa já registrado, né, a sua vida dentro da Igreja Católica, como se fosse uma pessoa que nos serve de modelo, de exemplo de vida, coisas para a gente seguir. A estrutura física, né, da Bíblia vai colocar o Deuteronômio no 5º lugar, né? Esses 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, conforme está aqui. Então, o Pentateuco são esses 5 primeiros livros que os judeus consideram como a parte mais sagrada dos textos sagrados que eles têm, que é chamado de Torá judaica. Então, é o Gênesis, o Êxodo, o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Então, é o 5º livro da Bíblia. Depois a gente tem outros livros, vão até chegar em Malaquias, que é o último dos profetas no Antigo Testamento, e aí a gente já abre a Bíblia do Novo Testamento com o Evangelho de Mateus, que vai até Apocalipse. Então, é bom a gente falar dessa estrutura física, para a gente situar o Deuteronômio, né, porque está ali dentro da história de Moisés ainda, na visão judaica e na visão islâmica, é a figura central dos textos sagrados, né, bíblicos. Quando a gente fala da origem do livro, do Deuteronômio, a gente tem que localizar isso num contexto histórico. O livro vai falar sobre os discursos de Moisés. Moisés tira o povo de Deus lá do Egito para levar de volta para a Terra Prometida, saindo da escravidão para um tempo de liberdade. E Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus para oferecer ao povo, e os 10 mandamentos se tornam, então, o grande código da aliança, né? É aquilo que vai determinar o que as pessoas devem fazer. E há um desdobramento desse código na história do povo, principalmente quando Moisés vai, vamos dizer assim, fragmentar isso, debulhar tudo aquilo e repassar para as pessoas. Então, ele teria feito vários discursos sobre os 10 mandamentos, e esses discursos depois foram retomados no livro do Deuteronômio. O livro, pelos judeus, ele é considerado um livro de autoria de Moisés, mas, na verdade, os discursos são resgatados de Moisés, mas esse livro foi feito por levitas, que eram catequistas do povo de Deus, a partir do ano 722, quando houve a invasão assíria no Reino do Norte, o reino vamos dizer, Israel havia se dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O norte era o reino de Israel e o sul o reino de Judá. No norte, a capital era Samaria, que foi invadida em 722. Depois nós tivemos a invasão de Jerusalém, que era a capital do reino do sul, no ano 587, mais ou menos, tudo isso antes de Cristo. E esse ato de 722 até 587, provavelmente a maior parte do Deuteronômio foi construída pelos levitas. Eles desceram logo depois da invasão, aqueles que sobraram, né, que não foram levados como cativos para a Síria, eles desceram para Jerusalém e lá eles construíram, né, essa história do Deuteronômio. A palavra Deuteronômio chama-se segunda lei, ou seja, aquilo que era a primeira lei, os 10 mandamentos, depois sendo como se fossem decodificados, mostrados de uma forma diferente no dia a dia, no cotidiano da vida desse povo, né? Então, eles fazem uma atualização dos discursos de Moisés, mostrando uma nova realidade de quebra da aliança pelo povo, né? Aquilo que Deus mais prezava, os 10 mandamentos, era o monoteísmo, era o cuidado com os pobres. A gente está vendo aqui o templo, né, que foi
a grande referência do povo, onde estava a Arca da Aliança. Isso aqui, evidentemente, é um protótipo, né? É uma espécie de uma maquete do Templo de Jerusalém. E aqui embaixo o trabalhador, né? A pessoa que vive da terra. Então a gente vai ver uma série de pedidos, de temas centrais que a gente vai ver daqui a pouquinho no Deuteronômio, trazendo as preocupações dos levitas com relação ao cumprimento da aliança do povo nos pedidos, nas ordens que Deus dava para essas pessoas. Então, esses discursos foram atualizados e isso mostra como que o Deuteronômio é um livro muito atual, né? A gente vai ver que os problemas que eles tiveram na saída do Egito, no Êxodo, são problemas que se repetem no tempo da monarquia e hoje, como povo de Deus que nós somos, a gente vê esses problemas ainda reincidentes por aí. Nós precisamos resolver essas coisas e a fidelidade a Deus supõe, então, uma preocupação com este livro. Então, aqui os temas centrais, a partir da revelação, né? O povo de Deus é aquele que deve levar a ideia de monoteísmo e do amor de Deus para as pessoas, né? A questão da memória, aquilo que foi falado lá atrás tem que ser recordado sempre. Um povo sem memória é um povo sem história, então ele não tem como visualizar o futuro se ele se perde no passado. Então essa memória é recordada como se fosse a grande marca deste povo de Deus. O serviço que nós devemos ter uns para com os outros, sobretudo para com as pessoas mais pobres. Um dos grandes problemas no tempo desses levitas, quando construíram o livro, era o esquecimento dos pobres. Então a gente percebe que esse problema se repete. A questão do êxodo, a palavra êxodo significa saída, a libertação do Egito até a terra prometida, ficou muito marcada na memória do povo hebreu. E é sempre lembrado, né, no livro de Deuteronômio, tem mais de 200 citações falando que eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não pode esquecer isso. Esse compromisso com Deus, com Javé, é o mais central do Antigo Testamento. A questão da comunidade, né, viver junto com, por exemplo, cada um dentro da comunidade tem a sua função, tem o seu cargo, tem a sua habilidade, o seu jeito de fazer as coisas, e essa comunidade tem que ser valorizada em nível de igualdade, né? A palavra libertação, sobretudo da pobreza, da miséria, o povo hebreu sempre teve muito apertado, né? Mesmo quando era um reino, ainda tinha essas dificuldades, né? Nós vimos até o século passado, com o Holocausto, né, na Segunda Grande Guerra, viviam sob pressão e querendo libertação. E a palavra aliança, que é esse compromisso de Deus com o povo, né, e do povo com Deus, que não pode ser quebrado. São esses os temas centrais que a gente encontra dentro do livro inteiro. E finalmente, a gente trazer essa notícia dizendo que o Deuteronômio, ele nunca nunca perdeu a sua atualidade. Ou seja, nós estamos no Brasil hoje que precisa ler esse livro para entender um projeto de Deus para o povo. Se a gente é um país cristão, nós temos mais de 120 milhões de católicos e cerca de uns 50 milhões de evangélicos. Todos somos cristãos. A nossa referência é Jesus Cristo. E ele disse que essa lei não podia se perder, né? Nenhuma vírgula deveria ser mudada, ou seja, a gente tem que cumprir aquela aliança antiga, ainda segundo os moldes de Jesus Cristo. Mas nós vivemos num país extremamente desigual, né? Agora, com a pandemia, a gente viu como que isso escancarou, né, as entranhas do nosso país, as nossas favelas. É muita pobreza, ao lado de uma riqueza enorme, né? Então, a gente percebe uma dificuldade muito grande das autoridades serem fiéis a esses compromissos com os menores, com os pequenos. Mesmo que a gente tenha bancada cristã dentro do Congresso Nacional, a gente percebe que é muito difícil a gente viver no Brasil com tanta desigualdade. Então, essa infidelidade das autoridades, ela é muito denominada, ela é denunciada dentro do livro do
Deuteronômio. Então, aquelas frases lá do Jesus Cristo, viu, compadeceu-se e cuidou dele. E lá do Deuteronômio, abre tua mão para o teu irmão, ou seja, isso é uma ordem de Deus, está lá no capítulo 15, no versículo 11, a gente vai encontrar essa citação, né? Você tem a obrigação de cuidar do pobre. Quando o pobre aparece, quando alguém está com fome, quando alguém está sem terra para plantar, quando alguém está na miséria, significa que a aliança foi quebrada, que as pessoas não estão sendo fiéis àqueles compromissos que a gente tem. Então, assim, o Brasil hoje, exportando carnes, exportando grãos, exportando minério, o 7º, 8º PIB mundial, e com tanta fome, né, a gente vê como que isso está pegando hoje, né, dentro da nossa realidade. Então, eu acho que então o Deuteronômio foi muito bem escolhido pela CNBB e pela equipe do CEBI, que lida com esse tipo de atividade, para ser o livro do momento, né? E foi escolhido ano passado, né? Não é por causa da pandemia. A pandemia só veio mostrar nossos intestinos, né? Como é que a gente funciona lá no escondimento, né? Como é que a coisa está difícil da gente levar. Então, ele é uma mão na consciência, a gente precisa se recompor diante da Bíblia, sempre atual, sempre nos chamando a uma responsabilidade nova. Espero que tenha podido ajudar vocês com essa reflexão, né? Fiquem com Deus e em casa. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Santo livro.